Olá, vamos falar hoje um pouco sobre a abordagem multifatorial da dor em corredores. É um tema muito relevante na fisioterapia atualmente e acho importante a gente abordar esses aspectos multifatoriais relacionados à dor em corredores. Meu nome é Yara Martins Braga, eu sou fisioterapeuta, atuo hoje em dia na área de ortopedia e do esporte, portanto, eu sou especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, sou mestre em desempenho funcional pela Universidade Federal de Diamantina, atualmente sou presidente da SONAF Minas, sou professora de uma faculdade e coordenadora de estágio e dou aula também na pós-graduação no módulo de avaliação de corredores. Vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a corrida e sobre os aspectos relacionados à dor nesse esporte. A gente sabe que a corrida ela tem vários benefícios aí bem documentados na literatura, né? Benefícios tanto no âmbito físico, mental e social. A gente sabe que a prática da corrida ela é um dos esportes que mais tem sido praticado atualmente, é um esporte de fácil acesso, que acarreta um monte de benefícios para o corredor, então o aumento da prática de corrida tem acontecido de forma substancial nos últimos tempos. Ela traz vários benefícios para quem pratica essa atividade, que é redução do peso, benefícios físicos, melhora da capacidade cardiorrespiratória. Ela também reduz o estresse, melhora o estilo de vida, o sono e pode melhorar a participação social do indivíduo, reduz índices de tabagismo e de etilismo. Então, nesse contexto, a atividade física, a prática de corrida, ela tem aumentado bastante e a gente tem agora um grande número de adeptos à corrida. Entretanto, associado a esse aumento de benefícios, a gente também tem um alto índice de lesões na corrida. Inevitavelmente, a corrida é um esporte que tem um alto índice de lesões. A literatura traz essas lesões não maior ou menor do que outros esportes, mas as lesões na corrida estão associadas a alguns fatores. Então, a gente tem atualmente um índice de lesão de 19% até 92% nos praticantes de corrida. É claro que essa escala de 19% a 92% é muito alta e muito variável, é porque ela depende da população e do que é lesão. Então, a gente tem vários tipos de corredores que a gente chama de inexperientes, que são aqueles corredores que correm entre 15 e 20 quilômetros semanais, e a gente tem corredores mais experientes, que correm um volume de corrida maior por um tempo maior. É claro que os corredores inexperientes, que têm um acesso menor a assessorias, a profissionais da área do esporte, ele tem uma maior chance de lesionar, que são os corredores que a gente chama de inexperientes, que a literatura traz. Esses corredores, eles têm um maior índice de lesão, né, próximo aí de 92%. E essas lesões estão associadas a essa prática inadequada de corrida, a falta de acompanhamento, principalmente a um volume elevado de treinos sem um acompanhamento. Então, independente do público de corredor, a gente tem uma alta prevalência em incidências de lesões na corridas, né, no esporte corrida. E esse aumento de volume, esse déficit de controle de carga, o histórico de lesões, a biomecânica, foram fatores que foram associados às lesões nesse público, nos corredores. E aí a gente sabe atualmente que o modelo que explica, né, o modelo que embasa as lesões no esporte, incluindo a corrida, é o modelo de capacidade e demanda, é um modelo de complexidade de lesões. Esse modelo que a Natália Bittencourt trouxe para a gente em 2016, ele explica essa complexidade de lesões, né? As lesões e, consequentemente, a dor no corredor, ela está associada a uma série de fatores que a gente chama de rede de determinantes, e a interação entre esses fatores, ela acontece de forma não linear, né? A gente tem esse looping, a gente tem essa rede de determinantes que se autoalimentam e podem determinar um padrão de adaptação ou de lesão no corredor. Então, o fisioterapeuta, ele precisa também entender esses fatores músculo-esqueléticos, esses fatores físicos, estruturais e de disfunção que estão relacionados à lesão e dor no atleta.
E o atual modelo que explica essas lesões é esse modelo de capacidade de demanda, um modelo de complexidade de lesão. O modelo de capacidade e demanda são as capacidades do atleta, intrínsecas ou extrínsecas, e a demanda que a corrida impõe no atleta. Isso, essa balança, essa interação entre a capacidade e demanda pode determinar a lesão e dor no atleta. Só que a grande questão é que a dor, então, é um problema comum em atletas e frequentemente é associado à lesão. Então, a gente tem dor e lesão, lesão e dor no atleta. E no público corredor em especial, a gente tem na literatura que entre 36% e 42% das lesões que acontecem no corredor acontecem no joelho e que um alto índice de praticantes de corrida relatam incômodos, dor, desconforto no joelho. E que em algumas situações, essa dor e esse desconforto impedem de praticar atividade física. Então, a gente sabe que de forma consensual aí, entre os corredores, né, eles têm esse relato de que a dor é comum no corredor. Afinal de contas, o percentual de incidência de dor e lesão no corredor ele é alto. Só que a gente tem um grande problema relacionado a isso tudo, porque a gente sabe que a dor ela vai interferir no desempenho máximo esportivo. A dor e a lesão do corredor afeta o desempenho. E o fisioterapeuta, ele tem um papel fundamental para acompanhar esse atleta que apresenta dor ou não em diversos aspectos. O fisioterapeuta ele pode acompanhar o atleta de uma forma preventiva para que evite dor, lesão, disfunção e para que melhore o desempenho, ou o fisioterapeuta pode acompanhar esse atleta para que trate as lesões e para que melhore o desempenho. Então, de uma forma indireta, mas completamente ligada, o fisioterapeuta tem um importante papel no aumento do desempenho desse atleta, o fisioterapeuta esportivo. Dessa forma, sabendo que a dor e a lesão interferem no desempenho máximo do atleta, o fisioterapeuta necessita de uma expertise para entender os fatores que estão relacionados com dor e lesão no atleta. Então, a gente sabe que dor e lesão são multifatoriais, né? Como a gente já conversou. As lesões no esporte, ela tem uma série de fatores que estão relacionadas. Não só fatores físicos e músculo-esqueléticos, como a gente falou no slide anterior. Então, o fisioterapeuta, ele precisa entender quais são todos os fatores que estão relacionados à dor e lesão no corredor, para que a gente tenha uma atitude mais assertiva na melhora do desempenho do atleta. Então, pensando em todo esse cenário, a gente sabe que no corredor em especial, qualquer deficiência física, sintoma, sinal, dor, que afaste ou que proíba o corredor de correr, ele gera um comportamento cognitivo, emocional e comportavelmente muito grande nesse atleta. É muito desafiador para o atleta e para o fisioterapeuta que vai lidar com o corredor que apresenta dor. Porque o corredor em especial, ele quando se afasta das corridas, ele gera um comportamento cognitivo e emocional defasado, ruim. Então, o fisioterapeuta, neste momento, ele precisa entender muito quais são todos os fatores que estão relacionados com essa dor e lesão no atleta, que não seja um único fator, que seja multifatorial. E a presença de dor e lesão no corredor é a principal barreira para a gente reabilitar e reinserir esse corredor no meio esportivo. E aí agora a gente traz um conceito de dor. A literatura atual, a gente tem aí estudos de 2017, da Revista de Dor de 2019, que traz para a gente um novo conceito de dor, né? Até num momento anterior da literatura, a dor era um sintoma, a dor era um sinal, e ela estava diretamente relacionada à lesão estrutural, à lesão anatômica. Hoje em dia, a gente entende a dor em um outro local, em um outro âmbito. Então, a dor não está mais relacionada àquela lesão estrutural lá do joelho do corredor.
A dor, hoje em dia, ela está em um outro âmbito, ela está num âmbito central. Então, a dor, ela é interpretada, ela é entendida num nível mais central, mais superior. E a gente tem uma definição de dor atual, que é a dor nada mais é do que uma experiência. Então, a dor deixa de ser um sintoma, um sinal relacionado a uma lesão estrutural e passa a ser uma experiência sensorial e emocional. A partir do momento que a dor é entendida como uma experiência emocional, a gente consegue entender quais são os fatores que estão relacionados à dor desse atleta. O fisioterapeuta, ele já apresenta, ele já tem uma expertise grande no entendimento de fatores etiológicos de dor, como fatores musculoesqueléticos, estruturais, de disfunção de movimento. Essa já é a nossa expertise. Mas nesse momento da literatura, da atualidade, a gente precisa entender a dor como uma experiência emocional. E aí, a partir dessa definição, a gente consegue entender quais são os outros aspectos que estão relacionados com a dor no corredor, que não seja apenas disfunções mecânicas, físicas e musculoesqueléticas. Então, a gente traz aqui a dor no âmbito central para a gente começar a entender quais são os fatores que estão relacionados à dor no corredor. E aí, né, a partir desse conceito, a partir desse novo paradigma, vamos dizer assim, a gente traz alguns conceitos de dor. A gente tem vários tipos de dor. Aquela dor nociceptiva, que é uma dor gerada realmente por um insulto nocivo, né? Por uma lesão aguda, por um entorse de tornozelo, por uma dor anterior no joelho, que vai ativar nociceptores e vai gerar dor real. A gente tem aquela dor inflamatória, por algum processo inflamatório em algum tecido, que vai gerar uma dor inflamatória. A gente tem alguma lesão ou alguma doença pré-existente que pode levar a um outro tipo de dor, aquela dor neuropática que a gente chama. Mas a gente tem também outro tipo de dor que a gente chama de dor nociplástica ou algopática ou nocipática, que é aquela dor real. Ela existe realmente e surge a partir de uma nocicepção alterada. Mas não há evidências claras de que aconteça um dano tecidual ali que pode justificar essa dor. Então, é uma dor real, mas que pode estar associada a outros fatores que não sejam físicos. E é nesse domínio, nesse momento, que o fisioterapeuta precisa ter uma expertise para entender esses outros fatores que estão relacionados à dor do atleta, né? Em especial do corredor. Nesse contexto, então, a gente tem aqui uma mudança de paradigma. A gente precisa quebrar um pouco preconceitos, crenças, tanto na população em geral, quanto entre os fisioterapeutas, os profissionais, quanto no próprio corredor. A gente precisa entender que, primeiro, presença de dor não significa presença de lesão e vice-versa. Visto que a gente tem entendido agora dentro dessa nossa conversa que a dor ela é multifatorial. Ela não é simplesmente física, ela não é simplesmente decorrente de uma lesão estrutural. A gente tem outros fatores associados à dor, simplesmente porque o conceito de dor passa a ser um pouco mais central. Porque o conceito de dor hoje, na atualidade, é entendido como uma experiência emocional, uma experiência sensorial. Um exemplo que a gente tem clássico desse tipo de mudança de paradigma e que dor não está associada à lesão e vice-versa, são os exames de imagem. A gente tem hoje, atualmente, uma vasta literatura que mostra para a gente que os exames de imagem podem causar um efeito nocebo no atleta, no corredor. E que, por exemplo, se ele abre uma ressonância e tem acesso a essa ressonância e percebe, por exemplo, que ele tem uma lesão na cartilagem do joelho, isso gera um efeito nocebo nele. E ele começa a entender que, em função da lesão da cartilagem no joelho, ele não vai mais poder correr. Ou seja, existe uma crença
que é limitante, inclusive, do corredor e inclusive da sociedade de uma forma geral, de que presença de lesão significa dor e, consequentemente, afastamento do campo da corrida. E isso a gente precisa mudar esse paradigma, que a gente está entendendo agora que a dor ela tem outros aspectos que não seja apenas físico. E às vezes o atleta ele tem acesso a algumas informações populares que impedem ele ter essa mudança de paradigma. Então, em algum momento, ele escutou de algum profissional ou de algum colega que também corre, ou da internet, de meios às vezes não científicos, de que lesão na cartilagem, por exemplo, pode impedir ele de correr e ele gera essa crença limitante e ele entra num ciclo lesão, dor, dor, lesão e afasta da corrida. E a gente precisa desconstruir isso nesse atleta. Então, tem um estudo que é inclusive atual, de 2014, que eu acho que é um estudo muito interessante para a gente trazer nesse contexto, que vai embasar e a gente vai conseguir entender qual que é a percepção do corredor, o que que ele pensa, o que que ele acredita, quais são as experiências que ele tem relacionada à dor. Veja, dor é uma experiência sensorial e emocional. Se é uma experiência sensorial e emocional, a gente precisa entender qual é essa experiência do corredor, qual é essa percepção que ele tem para a gente ser mais assertivo neste campo. Então, veja, se a gente tem a dor relacionada a vários fatores causais, seja eles físicos, sejam eles emocionais, sociais ou culturais, o fisioterapeuta tem a obrigação de entender quais são os fatores físicos, emocionais, sociais e culturais relacionados a essa dor, para a gente ser mais assertivo na abordagem da dor desse atleta. Então, esse estudo ele é muito interessante porque ele traz para a gente a percepção do corredor. Quando a gente faz esse levantamento, é um estudo qualitativo, descritivo, que tem, inclusive, muita qualidade metodológica e traz para a gente o que o corredor pensa a respeito de lesão. Esse estudo foi realizado em São Paulo, né, mas ele reflete um pouco aí o perfil do corredor brasileiro. A pergunta foi, o que você acha que relacionado à lesão na sua prática de corrida? Ou seja, os pesquisadores perguntaram para os atletas o que eles acham que está relacionado com a lesão na corrida, ou seja, quais são as crenças dele, o que ele acredita que causa uma lesão. O item mais respondido foi volume de treino. Eles entendem que um volume de treino grande, ou seja, uma alta carga imposta a este sistema, pode gerar lesão. E a gente sabe que a literatura traz isso sim. Um alto volume de treino realmente foi relacionado a uma alta incidência de lesão e dor no atleta corredor. Então, é uma crença real, né? O outro item respondido é que não respeitar os limites do corpo, ou seja, dentro daquele modelo de capacidade e demanda, um excesso de carga, um excesso de volume, não respeitando os limites do corpo, ou seja, ultrapassando a capacidade física desse corredor, podem gerar alguns problemas de lesão. E é um conceito real. Os corredores trazem também que alterações na pisada, no gesto da corrida, alterações biomecânicas podem levar a um processo de lesão e dor. E, de fato, a literatura fundamenta isso, é um dado real. Agora, um dado super interessante que o corredor acredita, ele tem uma crença, que a falta de alongamento imediatamente antes da corrida pode causar lesão. E a gente sabe que a literatura já documenta que isso não é verdadeiro. É claro que o ganho de mobilidade, o ganho de flexibilidade, ele precisa ser feito de uma forma prévia, de uma forma assertiva, mas imediatamente antes da corrida, a literatura já traz para a gente que não previne lesão e, inclusive, reduz o desempenho desse atleta. Então, essa é uma crença limitante, essa é uma crença errônea e ele relaciona a falta de alongamento com a lesão. E aqui o fisioterapeuta precisa entender que é um ponto que ele precisa trabalhar junto com as terapias que a gente vai entender de manejo da dor do atleta. Um outro dado que esses atletas trazem é nutrição e sono. E, de fato, a literatura embasa esse relato desses atletas. Uma nutrição inadequada, um sono
de uma má qualidade ou de uma quantidade menor, podem sim atrapalhar, inclusive, o recovery, inclusive a recuperação desses atletas, e predispõe a novas lesões. Então, por que esse estudo é importante? Ele traz um mapeamento para o profissional fisioterapeuta com relação ao contexto, as crenças do corredor com relação ao risco de lesão. E aí, aqui, é neste momento que a gente consegue, baseado nesse estudo, estabelecer um programa de prevenção e de tratamento da dor no atleta, baseado no que ele acredita. Então, baseado nesse estudo, a gente consegue educar o atleta no manejo da dor. A gente vai entender mais para frente que o manejo da dor no atleta é o que a gente chama de autogerenciamento. O atleta ele tem que ter a capacidade de se autogerenciar para controlar essa dor, principalmente quando essa dor está associada a fatores não físicos, ou seja, fatores emocionais, sociais e culturais. Então, esse é um estudo importante para a gente mapear isso. E aí, dentro desse conceito, a gente precisa, então, ressignificar alguns conceitos na população e nos corredores. O corredor, atualmente, carrega uma dor maior do que ela existe. Ele carrega uma dor dimensionada, uma hipervalorização, porque ele tem essas crenças. E o grande papel do fisioterapeuta e o grande desafio do fisioterapeuta neste público, no manejo da dor, é identificar essa sensibilização, essa exacerbação da dor e ajudar o atleta nesse manejo. Ajudar o atleta a sair dessa postura passiva de lidar com a dor e ajudar de uma forma ativa. É claro que eu não estou isentando o fisioterapeuta do seu papel de manejo de dor e controle, isso vai existir. Inclusive nos aspectos músculo-esqueléticos de disfunção do movimento. Essa é uma abordagem que existe, mas associado a ela, a gente tem outros fatores associados à dor no atleta. Então, a gente tem os fatores cognitivos, que são as crenças negativas do paciente, aquelas falas, aquela carga que ele carrega junto com essa dor. E a gente precisa ressignificar, excluir isso da vida do atleta, de uma forma educativa, de uma forma comportamental, que não seja apenas a fisioterapia de reabilitação clássica, que faz parte, inclusive, nesse manejo de dor, né? Se a dor tem funções e tem causas físicas de disfunção de movimento, o fisioterapeuta vai atuar ali de uma forma direta, mas ele também precisa entender os outros fatores e ajudar o atleta nesse automanejo de dor. Então, a gente precisa mostrar para o atleta e para a sociedade, para que seja, que a dor não fornece uma medida do estado do tecido. Ou seja, dor não é significado de lesão estrutural. Ela pode ser modulada por vários fatores, vários domínios. A dor não tem causa apenas física, apenas de lesão de estrutura, de uma lesão de menisco, de uma lesão de cartilagem. Ela é modulada por domínios somáticos, psicológicos e sociais. E o fisioterapeuta precisa entender este outro campo. O físico existe, mas existem outros domínios. E uma informação muito importante, que a relação entre dor e estado do tecido, ela fica menos previsível à medida que a dor persiste. O que é isso? A dor aguda, a dor de trauma durante o esporte, a prática esportiva, ela é uma dor aguda. De fato, ela pode ser uma dor física, causada por uma lesão estrutural. Excelente. O fisioterapeuta vai atuar com toda a sua expertise para fazer uma avaliação de qualidade, para atuar naqueles fatores músculo-esqueléticos e tratar aquela lesão. Mas à medida que a dor persiste por um tempo maior, a literatura traz que essa persistência de dor, ela pode estar associada a domínios psicológicos, sociais e somáticos. Aquela experiência prévia relacionada a crenças limitantes que o atleta tem. Então, a gente precisa entender isso durante o nosso processo de avaliação para a gente lidar com esse tipo de fator. E aí, dentro desse contexto, a gente tem um modelo biopsicossocial. O que é isso? Esse modelo biopsicossocial é um modelo que vem substituir o modelo médico, biomédico, que é aquele modelo que atua diretamente em estrutura, em diagnóstico estrutural e médico.
O fisioterapeuta ele precisa ter a mente aberta para trabalhar com esse modelo biopsicossocial. E esse modelo traz para a gente abordagens multifatoriais de dor e lesão nos atletas. Então, é um modelo que a doença é vista como resultado de interação de vários mecanismos, celulares, teciduais e interpessoais. Esse modelo, ele traz para a gente, ele não exclui o modelo de lesão estrutural e causas físicas, ele acrescenta outros fatores, já que a gente viu que a dor é relacionada a uma experiência somática e sensorial. Além disso, esse modelo traz para a gente essa abordagem multidimensional da dor, multifatorial. Ou seja, a dor é causada por diversos fatores e o fisioterapeuta precisa sim entender esse modelo de abordagem e esse modelo de causa, ajudando o atleta no autogerenciamento, visto que são experiências que são baseadas em crenças e ele precisa ajudar o atleta nesse autogerenciamento. Ou seja, os princípios básicos desse tipo de modelo, desse tipo de abordagem multidimensional da dor, é que o fisioterapeuta não pode provocar nocebo, ele precisa neutralizar esse nocebo, ou seja, essas experiências ruins que o atleta apresenta. É o nosso papel no manejo de dor no atleta. Então, o fisioterapeuta, dentro do manejo de dor no corredor, ele precisa levar em consideração vários fatores, dentro desse modelo biopsicossocial. A gente precisa sim levar em considerações aspectos fisiológicos, neurofisiológicos e anatômicos da dor. Sim, mas a gente também precisa entender a influência psicossocial, cognitivo e afetivo que essa dor pode gerar no atleta, né? Relacionada a esses aspectos cognitivos da dor. Aqui a gente tem uma situação que, por exemplo, o fisioterapeuta, durante a atividade lá com o corredor, a gente sabe que o overtraining no corredor, ele é real, né? O aumento de volume de treino no corredor é uma situação real. O fisioterapeuta precisa entender, então, que o overtraining pode levar a uma agudização da dor, pode levar a um processo álgico. Então, o fisioterapeuta precisa fazer esse manejo dessa influência desses outros fatores na redução de dor do atleta. Voltando, uma informação que é super importante, que à medida que a dor persiste, mais oportunidades para fator psicológico, social, ambiental e contextual vão influenciar essa dor, não apenas físico. Isso é uma informação importante para o fisioterapeuta fazer essa avaliação e o manejo da dor no corredor. Eu trouxe aqui alguns aspectos relacionados à dor no atleta corredor, alguns aspectos importantes que a gente precisa entender para fazer esse manejo de dor no atleta. A primeira delas é que há evidências na literatura que o atleta tem uma maior tolerância à dor comparados com indivíduos de controle nessas pesquisas. Ou seja, partindo do pressuposto desse modelo de autogerenciamento, desse modelo biopsicossocial, se o atleta consegue ter uma maior tolerância à dor, é papel do fisioterapeuta encorajar essas atitudes positivas e reflexivas nesse sentido. Um outro ponto importante é que a tolerância à dor é modulada por fatores psicológicos, como a confiança que o atleta tem de que ele vai participar das corridas. Ou seja, novamente, o papel do fisioterapeuta, baseado em todas as terapias comportamentais, educação do paciente, fisioterapia psicologicamente informada, é encorajar e auxiliar o fisioterapeuta, o atleta corredor, nesse sentido, de modular esses fatores psicológicos para que ele consiga manter as corridas e essa dor que tem esses fatores psicológicos envolvidos, ela não seja mais limitante para o corredor. Uma outra coisa que é importante, que a gente já falou sobre esse ponto, é que o fisioterapeuta precisa entender que à medida que a dor persiste, a gente tem que avaliar outros fatores. Então, dentro da avaliação do fisioterapeuta, a gente vai avaliar a biomecânica, a gente vai avaliar volume de treino, a gente vai avaliar calçado, o tênis do corredor, o gesto, a pisada, os alongamentos, a força, mas a gente também vai avaliar o sono, a fadiga, o humor, o estresse, a família. Aquela família tem um aspecto positivo ou não ao encorajar o atleta? O humor, o quanto aquele humor, o quanto aquele estresse, o quanto a falta de sono está atrapalhando nos treinos, na carga do corredor. Isso faz parte da nossa avaliação.
E a dor, a gente sabe que ela pode levar ao destreinamento, porque à medida que a dor impede a prática de corrida, destreina, e isso gera um ciclo. E o destreinamento vai levar a habilidades emocionais alteradas, que tira o atleta da corrida. Então, fica um ciclo: dor, destreinamento, destreinamento, dor. E o fisioterapeuta tem o papel de quebrar esse ciclo e encorajar o atleta ao retorno na prática esportiva, aumentando o seu desempenho, trabalhando em todos os aspectos relacionados à dor no corredor, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sociais ou ambientais. E aí eu trouxe aqui só a título de exemplo para explicar essa questão que a gente tem conversado. À medida que a dor persiste, outros fatores devem ser avaliados, não somente os aspectos físicos. Então, aqui do lado esquerdo da tela, nesse primeiro gráfico, a gente tem aqui quando é uma dor normal, que está relacionada a uma dor aguda. Então, quando a gente tem uma lesão aguda, logo depois de uma lesão, a gente tem um pico de dor. Então, esse gráfico reflete aqui o nível de dor com o dano tecidual. Então, quando a gente tem um dano tecidual agudo, a gente tem aqui um pico de dor agudo e logo depois a dor se reduz à medida que o dano tecidual se recupera. Essa é a medida clássica de uma dor aguda. Agora, quando a gente vem para o gráfico aqui da direita, a gente persegue esse prolongamento de dor que a gente está conversando, a gente começa a perceber que aqui existem outros fatores que não sejam apenas os fatores físicos envolvidos nessa permanência de dor. E é importante o fisioterapeuta entender esses fatores, tá? E aí a gente tem alguns problemas, então, no manejo da dor desse atleta, né? Não é tão simples, uma vez que a dor é envolvida com aspectos multifatoriais. Então, a literatura traz para a gente alguns pontos que eu acho importante o fisioterapeuta saber e entender. Historicamente, o fisioterapeuta foi treinado ou ele adquiriu habilidades para tratar aspectos físicos, musculoesqueléticos, teciduais, biomecânicos relacionados à dor e lesão. A gente tem um déficit de conhecimento sobre esses fatores cognitivos. É claro que não é nossa área, psicologia, a gente precisa sim encaminhar para o psicólogo quando a gente acha necessário. O que eu digo é que a gente precisa saber e entender a influência desses aspectos na dor e manejo do atleta. Então, a gente tem esse déficit de cognitivo. Essas informações não foram passadas para o fisioterapeuta de uma forma histórica, de uma qualidade tão grande como foram avaliados os aspectos físicos. O fisioterapeuta ele tem expertise em alterações de movimento. Esse é o nosso campo de atuação. Alterações físicas, de movimento, de flexibilidade, de força. Esse é o nosso métier, onde a gente consegue trabalhar. Mas a gente precisa entender os fatores cognitivos e psicossociais envolvidos na dor também. E a gente tem esse déficit de conhecimento. Faltam diretrizes que nos auxiliam nesse controle de dor em atleta. A literatura, ela não é tão bem documentada e não é tão vasta com relação a diretrizes que vão nortear a atuação do fisioterapeuta no manejo da dor dos corredores. Além disso, a gente não tem dados epidemiológicos sobre incidência e prevalência de dor no atleta. Então, veja, a gente sabe que toda pesquisa com efeito de intervenção, ela é baseada numa pesquisa prévia, epidemiológica descritiva. Então, a gente tem, por exemplo, incidência e prevalência de dor anterior no joelho de corredor. Sabendo desses dados, partindo desse pressuposto, a gente consegue traçar estratégias mais eficazes. Isso, no manejo da dor baseado em fatores cognitivos e psicossociais, a gente não tem esses dados na literatura. Isso cria uma lacuna nesse gerenciamento do manejo da dor. O fisioterapeuta ele não consegue gerenciar de uma forma tão eficaz em função desse déficit de literatura. Além disso, a gente sabe que o corredor sempre, ou na maioria das vezes, subnotifica para a gente queixas. Ele acredita, a gente viu isso, ele tem crenças prévias limitantes, que a dor é lesão, lesão é dor e que, portanto, ele não vai correr. Então, se ele manifestar para o fisioterapeuta que ele tem dor, ele não vai conseguir, ou ele tem medo de que a gente afaste ele da corrida, e isso pode gerar uma situação muito ruim nesse corredor.
Além do que, a gente sabe a importância da medicação no atleta. O atleta geralmente se automedica. E isso pode fazer com que a gente não entenda a presença da dor e os fatores causados a essa dor. Atrapalha o nosso manejo. E essa habilidade histórica que o fisioterapeuta tem de atuar com dor, com outros fatores relacionados à dor, dificulta esse gerenciamento da dor. Então, baseado nisso tudo, eu vou trazer agora um pouco mais da conduta do fisioterapeuta. Então, eu trouxe aqui um cenário, né, daqueles fatores relacionados à dor, para a gente entender o que é dor, o que é dor no atleta, aquelas especificidades da dor no atleta corredor. Então, baseado em todo esse cenário, agora eu vou traçar um pouco mais de conduta. O que o fisioterapeuta deve fazer para fazer esse manejo de dor de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Então, a gente precisa sempre avaliar. A avaliação é a ferramenta que o fisioterapeuta tem de maior poder para a assertividade do tratamento. A gente precisa de uma avaliação para a gente determinar o nosso tratamento sempre. Essa avaliação precisa ser de forma organizada, estruturada. Ela pode ser qualitativa, mas ela deve também ser quantitativa. A gente precisa medir dor para a gente entender se ela diminuiu ou não. Então, a avaliação, ela vai fornecer para a gente gravidade da condição. Então, se um atleta fala para a gente que tem uma dor 10 e depois do seu tratamento, naquele momento, ele tem uma dor 10, ele vai falar para você a gravidade daquela lesão. 10, numa escala de 0 a 10, é uma dor importante para ele naquele momento. E aí o fisioterapeuta vai esmiuçar aquele 10 para entender quais são os fatores relacionados àquela dor. Mas ela, de uma forma geral, a avaliação de dor informa para a gente a gravidade da condição, né, do atleta. Ela também consegue fazer a gente monitorar a eficácia do nosso tratamento. Então, veja, numa escala de 0 a 10, se o atleta chegou no momento da avaliação com uma dor 8, ou seja, uma dor importante, e você faz as suas estratégias de tratamento, seja ela física ou seja ela comportamental, e essa dor do atleta reduz para 3, 2, você consegue ver a eficácia do seu tratamento. Então, a avaliação da dor, seja ela qualitativa ou quantitativa, ela nos auxilia nesse monitoramento longitudinal da eficácia do seu tratamento. Além disso, a avaliação ela vai fornecer pistas sobre mecanismos fisiopatológicos. A gente não conversou que a dor inicial, a dor aguda, ela está relacionada a lesões estruturais e anatômicas, mas que num outro momento a persistência dessa dor por um tempo maior, ela engloba outros domínios psicossociais e emocionais, então norteia um pouco mais a atuação do fisioterapeuta. É mais fácil dele saber a ferramenta que ele vai utilizar para tratar essa dor. Orienta o tratamento. E a gente sabe que dor é uma percepção, a gente conversou sobre isso. Dor é uma sensação, é uma experiência. Como dor é uma experiência, é uma sensação, a melhor forma de avaliar a dor é o autorrelato, né? Então, a gente tem questionários, a gente tem instrumentos validados na literatura de autorrelato. E ele ainda é padrão ouro para fazer essas avaliações de dor no atleta, tá? Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas para a gente fazer essa avaliação de dor. A gente tem o questionário McGill. É um questionário muito utilizado para fazer a avaliação da dor do atleta e ele avalia a qualidade perceptiva da dor. Veja, é uma escala que avalia a qualidade da dor, que avalia a natureza multidimensional da dor. É justamente o que a gente tem conversado, né? Os fatores envolvidos na dor do atleta. Né? Esses diversos fatores que estão relacionados na dor, em várias dimensões. Então, esse questionário é um questionário validado, confiável, que a gente pode e deve utilizar. É uma ferramenta importante na avaliação da dor do corredor. E ele é traduzido aqui para o nosso português, então ele tem fácil acesso para a gente utilizar. A gente tem também a EVA, né, que é a nossa famosa escala visual de dor. Ela é uma escala que dá um número de 0 a 10, onde 0 é sem dor e 10 é a maior dor possível. Então, é uma escala fácil de utilizar, o atleta vai falar para a gente um número e a gente consegue, através desse número, avaliar essa dor. Seja para avaliar efeito de tratamento, seja para avaliar intensidade dessa dor.
A gente também precisa avaliar características temporais dessa dor. Em qual momento da corrida essa dor aparece? Em qual momento da corrida essa dor é pior? A gente precisa avaliar essas características temporais, que a gente consegue fazer um melhor mapeamento dessa dor para a gente ser mais eficaz. A gente também precisa avaliar a distribuição dessa dor, aonde que dói, em qual momento, essa dor diminuiu, ela é difusa, ela é local. Qualidade da dor também é importante, a gente sabe que dor em queimação reflete um tipo de fadiga muscular, por exemplo, dor em pontada pode refletir um pouco de dor inflamatória, então a qualidade da dor também é importante na nossa avaliação. E aí, um outro fator importante é que a gente também precisa avaliar as crenças do corredor com relação à dor. É isso tudo que a gente tem conversado. A gente precisa avaliar aspectos comportamentais da dor para a gente ser assertivo. A gente vem conversando desde o início da aula que existem vários fatores envolvidos na dor do corredor. Um deles é a crença. Um deles são as experiências sociais, culturais e ambientais. Então, a gente precisa, sim, avaliar esses sinais, esses sintomas psicossociais. Me fala do seu medo de dor, me fala o que você sente com relação à dor, me fala sobre o seu humor, sobre sua ansiedade, distúrbios alimentares, sono, nutrição, família, tudo isso precisa ser avaliado no corredor que apresenta dor. Isso é muito importante. E aí, ainda dentro dessa avaliação de dor, a gente tem vários fatores. A gente precisa avaliar a intensidade da dor, a partir dessas escalas, duração, natureza, variação, localização e o mais importante, o quanto essa dor impacta no desempenho do atleta, na função do atleta, seja ele em todos os benefícios que a corrida pode trazer. Avaliar a cadeia cinética é importante, muito, ela faz parte também da avaliação da dor. Os fatores biomecânicos envolvidos nessa dor também são necessários ser avaliados. Os tipos de dor e interpretar esses achados para a gente entender o porquê esse atleta apresenta dor. E a avaliação sensorial também é importante, sensitiva dessa dor. Mas um outro ponto importante que a gente tem trago aqui desde o início da aula é avaliar os aspectos cognitivos, sociais e familiares envolvidos nessa dor. Ou seja, essa avaliação, ela vai se dar principalmente, não somente, mas principalmente, quando a gente tem essa permanência de uma dor, que a gente já conversou, que essa permanência da dor está associada a fatores psicossociais. Então, é importante a gente fazer a avaliação desses aspectos quando o tempo de cicatrização de lesão já aconteceu e essa permanência de dor acontece, né? Então, baseado em todo esse contexto, a gente consegue entender por que o fisioterapeuta precisa ter uma abordagem multifatorial da dor nos corredores. Por que o fisioterapeuta precisa entender quais são todos os fatores envolvidos na dor desse corredor. E a gente entendeu isso nessa aula. Baseado nisso, a gente tem agora algumas diretrizes que vão guiar o nosso tratamento no atleta corredor. A primeira delas é que a gente precisa compreender essas diferentes causas dessa dor no atleta, né? Para a gente saber atuar em cada um desses pontos. A segunda diretriz que a gente precisa entender é que as estratégias cognitivas, comportamentais, podem ajudar o atleta a lidar com essa dor. A gente conversou que nesse modelo biopsicossocial, além de questões físicas e estruturais, a gente tem aspectos cognitivos envolvidos na dor. E essas estratégias cognitivas podem ajudar o atleta no automanejo, no autogerenciamento da sua dor, junto com o fisioterapeuta. Então, a gente precisa encorajar esse autogerenciamento, visto que a dor é uma experiência somatosensorial, né? E um outro ponto que é importante é que o fisioterapeuta, ele precisa desenvolver essa expertise nos aspectos multifatoriais da dor. No quanto a dor tem um processo complexo, não só físico, como aspectos cognitivos envolvidos. Então, é necessário o fisioterapeuta desenvolver essa expertise. E aí, a gente consegue, então, atuar na dor de uma forma mais eficaz. Então, a partir de agora, baseado em todos esses conceitos, no contexto,
e como avaliar, eu vou trazer aqui algumas estratégias de abordagem da dor no atleta corredor de uma forma multifatorial. É fato e é bem documentado na literatura e é nosso papel atuar nas questões musculoesqueléticas, de disfunção de movimento, nas alterações físicas musculoesqueléticas que levam à dor. O que eu vou falar daqui para frente são os outros aspectos. A gente não vai excluir aqueles aspectos musculoesqueléticos, físicos e de alteração de movimento, que já faz parte da nossa expertise. Então, a gente tem agora, eu vou trazer outras ferramentas que vão associar. A gente não tem uma melhor ou uma pior ferramenta para abordar o atleta corredor. A gente precisa, sim, é fazer uma avaliação com uma qualidade para a gente escolher ou determinar a melhor ou as melhores ferramentas que a gente vai atuar. Então, fez uma avaliação geral do atleta corredor que apresenta dor, a gente vai identificar quais são as causas de dor naquele atleta. Sejam causas físicas, musculoesqueléticas, a gente vai usar ferramentas que a gente tem para tratar aquelas causas. É um encurtamento muscular, é uma fraqueza, é um déficit de controle de movimento, é um déficit de controle neuromuscular. A gente tem uma série de ferramentas para atuar naquele momento. Mas fizemos uma avaliação e percebemos que a dor daquele atleta está mais relacionado com aspectos psicossociais, emocionais, a gente tem essas outras próximas ferramentas aqui que a gente pode lançar a mão. Lembrando e enfatizando que somos fisioterapeutas e não psicólogos, né? A gente necessita trabalhar de uma forma multidisciplinar, em equipe, e encaminhar o nosso atleta quando a gente acredita que essas disfunções estão presentes. Mas faz parte do processo do fisioterapeuta entender, avaliar e abordar esse tipo de tratamento. Então, a gente tem na literatura aí uma vasta literatura que comprova ou que estuda os efeitos dessas terapias de cognição. Elas podem modular a dor, que elas têm um efeito central que nos ajudam no controle e no manejo da dor desse atleta. Tá? Esse artigo é recente, saiu em 2018 e eles fizeram esse estudo. A gente tem aqui um outro estudo que também é recente, saiu em 2019 na JOSP, que fala para a gente dessas estratégias de autogerenciamento que a gente conversou, de automanejo nas desordens musculoesqueléticas. Ou seja, o papel do fisioterapeuta, né, que fala do papel do fisioterapeuta no manejo dessas estratégias, com essas desordens musculoesqueléticas. Então, a literatura já traz para a gente isso daí muito bem documentado, uma literatura de qualidade. A literatura ainda é incipiente, mas ela já traça esses caminhos para a gente. Então, aqui eu trouxe algumas estratégias que o fisioterapeuta pode utilizar para abordar esses demais aspectos relacionados à dor no atleta. A gente tem aqui as terapias cognitivos comportamentais, né? Que é a principal ferramenta de tratamento psicossocial quando a dor do atleta é relacionada a esse tipo de característica. A gente já tem alguns estudos incipientes e prévios na literatura que terapias cognitivos comportamentais podem reduzir dor, reduzir ansiedade, estresse, alterações de humor que estão relacionados a essa permanência de dor no atleta. Tem um estudo que eles fizeram sobre o efeito dessa terapia cognitivo-comportamental em atletas que foram submetidos à artroscopia de menisco. E aí, eles tiveram como efeito uma redução da ansiedade e, consequentemente, uma redução de dor. Então, a gente tem essas estratégias e a gente tem essas ferramentas para abrir mão quando a gente avalia que a dor foram influenciadas por esses tipos de experiências, né? A gente tem também ferramentas como educação e neurociência da dor, fisioterapia psicologicamente informada e terapia direcionada corticalmente, visto que a dor é uma experiência somatosensorial. Nesse contexto, né, desse tipo de terapia comportamental, nesse tipo de abordagem do fisioterapeuta da dor, a gente tem aqui alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. A autoeficácia é quando a confiança do atleta no profissional ela acontece, ou seja, quando acontece essa aliança terapêutica. O profissional consegue manter essa aliança, manter essa conexão com o atleta e aí a gente consegue ter uma maior adesão ao tratamento.
Então, o fisioterapeuta precisa ser claro, ele precisa ter uma bagagem científica, ele precisa ter a prática dele baseada em evidência científica para que ele consiga estabelecer essa aliança terapêutica. E a aliança terapêutica é fundamental na adesão do tratamento do atleta. Então, quando a gente tem essa alta eficácia, essa aliança terapêutica estabelecida, a gente consegue uma maior adesão. E como que a gente consegue essa alta eficácia, essa aliança terapêutica? Quando a gente consegue estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação leve, para que o paciente consiga, de forma leve, conversar, se comunicar. E o fisioterapeuta tem o papel de escuta nesse momento, né? Para que ele consiga reforçar comportamento positivo, para que ele consiga levar o atleta a reflexões sobre as suas crenças limitantes e desconstruir essas crenças limitantes no atleta para que ele consiga fazer o autogerenciamento da sua dor dentro desse modelo biopsicossocial, tá? E aí, o que a gente tem agora para a gente fechar em termos de futuro, de estudo, de literatura e de pesquisa? Pensando lá na frente, visto que essas pesquisas atuais têm trago a fisioterapia para esses modelos e essas abordagens multifatoriais, a gente ainda precisa de estudos de qualidade e desenhos de estudos mais elaborados para avaliar o efeito dessas terapias comportamentais. A gente sabe, dentro da pesquisa científica, que a gente tem os estudos, os ensaios clínicos aleatorizados, que são desenho de estudos para avaliar eficácia de alguma intervenção fisioterapêutica. Então, a gente precisa de melhores desenhos de estudo, de ensaios clínicos aleatorizados, de qualidade, metodologicamente rigorosos, para avaliar o efeito desse tipo de abordagem. Mas a gente sabe que a literatura prévia já mostra efeitos positivos desse tipo de abordagem na terapia e no manejo do fisioterapeuta na dor do atleta. Então, para a gente fechar, o que é a informação importante que a gente precisa tirar dessa aula? É que a dor no atleta corredor, ela tem causas diversas, ela é multidimensional, ela é complexa, ela tem diversos fatores associados, sejam eles físicos ou sejam eles emocionais, psicossociais. E que o papel do fisioterapeuta é fazer uma avaliação de qualidade para a gente identificar todos os fatores que estão envolvidos na dor do corredor para desenhar uma estratégia de tratamento mais assertiva e mais eficaz. Então, a gente precisa sair da casinha, precisa ter uma mente um pouco mais aberta para trabalhar em todos os fatores que estão envolvidos na dor do corredor, para que a gente seja mais assertivo, mais eficaz e a gente trabalhe no nosso foco principal dentro do atleta, dentro do corredor, que é o melhor manejo de dor, que é o aumento do desempenho para que ele seja sempre inserido nas corridas, que é o que causa prazer, que é o que causa os melhores benefícios para aquele atleta que busca a corrida. Muito obrigada a todos. Aqui seguem os meus contatos, eu estou à disposição. Um abraço a todos e muito obrigada.